Agora vamos falar com ele. Rapaz, ele está aqui do meu ladão, ó. Faz tempo que eu não vejo esse cara, moço. Ele me viu ele me conhece desde criança, Chechel, sabia? Ele me conhece ele é amigo do meu pai há muitos anos. Tenho imensa admiração por esse homem que aqui está. Carinho, respeito, ele sabe muito bem disso. É o Sandrão, o Sandro Roberto, ele que já foi cinegrafista, participou de algumas emissoras de televisões e agora é perito judicial. Sandro, explica um pouco mais para o amigo telespectador o que é o perito judicial. Bom dia a todos, agradeço a tua admiração e também admiro você pelo seu trabalho. O perito judicial é como se fosse uma extensão da justiça, que muitas vezes o juiz, na indecisão por não conhecer certas áreas, ele convoca um auxiliar técnico ou um perito judicial em sua área correlata, ou seja, na área de engenharia, ou seja, na área de imóveis. Se a pessoa for um médico formado, também pode atuar como perito judicial na tua área correlata. No meu caso, eu já tenho curso de mecânica desde 88. Então, eu exerci a perícia judicial, assim como perícia de acidentes no âmbito privado, não criminal, que o criminal já é papel do Estado, em acidente de tráfego, que é rodovia, essas coisas, presto palestra em empresas nessa área. E, conjunto isso, já bem anterior, eu tinha feito uma extensão em São Paulo de criminalística e investigação particular. Eu faço psicologia, quarto semestre, e eu juntei como investigador, eu pendi pelo lado justamente de investigação contra abuso e pedofilia. Dou palestra sobre pedofilia, sobre... então você dá palestras também? Isso, sobre pedofilia, abuso moral em empresas, assédio, violência intrafamiliar, esse tipo de coisa. Pendeu por esse lado através da psicologia. E como eu já era investigador particular, então eu pendi para essa área, dar palestra justamente nessa área para levar conhecimento, que ainda é muito pouco, ainda as pessoas ainda não têm, é um tabu tratar disso aí. Aquela senhorinha que mora lá no final de São Mateus ou mora na chácara, muitas vezes não tem conhecimento do que está acontecendo ao redor na sua família. Sandro, todos nós sabemos que direto noticiado nos veículos de comunicações de que nesse período agora da quarentena houve um aumento, uma crescente envolvendo abusos sexuais, feminicídios e também vazamento de fotos íntimas. Você já fez algum estudo nesse sentido? O que muitas vezes motiva esse homem ou essa pessoa a cometer esse crime? Eu andei colhendo alguns dados e na quarentena teve um aumento de 37,6% do aumento de feminicídio. Isso é muito triste, entendeu? O que mais leva é os ciúmes. Ciúmes. Isso. O crime passional, né? Às vezes traição, alguma coisa leva muito feminicídio. E os ciúmes, que muitas vezes leva um homem a fazer uma besteira, cometer um crime sem ter um fundamento nenhum, simplesmente por sentir ciúmes. E o restante vai caindo 10, 11%, que é drogas, esse tipo de coisa, bebida. Mas é um assunto delicado, é triste, entendeu? Devido a essa quarentena, a essa doença maldita, que eu digo todos os dias dentro do programa, quando se trata sobre ela, da Covid-19, houve uma aproximação entre os casais que muitas das vezes o pai de família, o trabalhador, o homem ou a mulher, passava boa parte do dia ou boa parte da sua vida nos trabalhos, trabalhando, né, levando sustento para dentro da residência. Saia muitas das vezes às 5 horas da manhã e retorna às 8 horas da noite. Muitas das vezes agora, com esse nova forma de se trabalhar em home office, né, houve a aproximação entre os casais, muitas das vezes também o trabalhador ou a mulher perdeu o seu emprego, então teve que ficar dentro de casa. Devido a isso, houve um certo briga entre os casais por essa aproximação. Isso também acarreta nesses números do feminicídio e também do abuso sexual? Sobre o feminicídio, o que pode acontecer? Entendeu, Cleiton? Você passava o dia todo fora, você e ela, ou só você, ela cuidava da casa e da família. De repente, com a pandemia, você passa a conviver com aquela pessoa que talvez você conhecia só quando você namorava, você saía, você curtia, você casou, e aqueles poucos momentos que você tem. Você passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Entendeu?
e de repente você é obrigado a ficar, que muitas vezes o cara prefere trabalhar do que ficar em casa, obrigado através da pandemia a uma situação, ficar ali recluso, tanto você, quanto o homem contra a mulher, passa a conviver com os defeitos um do outro. Isso pode gerar, sim, um atrito muito grande e levar ao feminicídio. Mas isso também não é justificativa, é uma questão histórica disso aí. Se a gente vamos analisar a história. Desde da formação do mundo, o surgimento do ser humano, o homem é o quê? Ele é o provedor, o mantenedor da família. É o que dita. Isso foi por séculos, milênios. E então chegou agora, nesse novo século, que a mulher ressurgiu com a nova fonte econômica que movimenta o país. Surgiu como cabeça pensante, surgiu como aquela que sustenta a tua família, surgiu como aquela que cuida dos filhos. Então, isso causou um grande abalo no sistema patriarcal que já funciona desde a década de 10, de 20, sempre foi o sistema patriarcal. O homem manda, o homem desmanda. Então, o que isso causa? Isso causou um choque muito grande. Por exemplo, eu mesmo fui criado num lar machista. Eu cresci vendo, meu pai é o que mantém a casa, é o que dá as regras. E minha mãe, a mulher, é a mulher que obedece. E foi assim. Minha mãe está com 86 anos já, meu pai já partiu. E isso, agora, nesses novos tempos, vamos citar de 80 para cá, é um tempo muito curto para que se haja uma assimilação pelos homens, pelo sexo masculino, através disso aí. Muitos deles não aceitam que a mulher tenha o seu emprego, a sua renda. Entendeu? Né? Não, e não é só pelo caso de emprego e renda. O próprio comportamento da mulher mudou. Entendeu? Quando a gente vê muito citar o empoderamento feminino, não é só empoderamento financeiro. É empoderamento através da sua formação, empoderamento através da sua opinião, do seu querer. E, querendo ou não, isso choca muito. Eu acho que vai ter até alguns colegas que vão ficar um pouco chateados comigo, mas o homem, ele usa uma visão muito vertical. Sou eu e eu. E não é assim. E a mulher não. A mulher aprendeu, com todos esses anos, ter uma visão mais globalizada da situação. Porque ela já cresceu assim. Outro caso também que é bastante interessante, Sandro, e você que tem um amplo conhecimento sobre isso, é sobre os abusos sexuais contra crianças e adolescentes. O que muitas das vezes motiva a esses homens, casos também de mulheres que abusam de crianças e adolescentes? Esse eu acho que é um dos pontos mais graves que a nossa sociedade enfrenta. Me perdoem, mas eu acho que é até mais do que o feminicídio. Que o adulto, a mulher, quando sofre agressão, ela tem a opção de reagir ou se retrair e sofrer isso. Mas uma criança não tem como. Não. Ela é submetida ao abuso e pronto. E isso aí já são um tipo de parafilia, uma patologia que o cara tem de sentir uma certa atração e desejo sexual pela criança. Hoje em dia se fala muito em doença. Falar, ele é doente, ele precisa ser tratado e tal, entendeu? Já, na minha opinião, tudo bem. É uma doença? Precisa ser tratado? Precisa. Com psicólogos? Precisa. Mas preso. Tem que muitas das vezes, a lei do Brasil tem brechas aí e faz com que muitas das vezes eles estejam liberados, né? Isso, o fator econômico e várias outras coisas, às vezes deixa a pessoa livre, entendeu? O nosso sistema judiciário ainda é falho. Não digo os advogados, os juízes, mas o sistema todo, ele tem uma certa falha nisso daí. E o que leva a isso aí? Isso acarreta o quê? O aumento, claro, do abuso sexual de crianças e adolescentes. Mais de crianças da sua faixa etária de 9 aos 11 anos e adolescente lá dos 11 anos vai até o 14, 15. Dos 16 aos 17 já é herbefilia, não é pedofilia. Ou seja, é o abuso de uma pessoa que já tem uma certa formação, um certo discernimento do que está acontecendo. E já dessa fase para cima é hemofilia, que já é o caso mais conhecido. São os coroas que gostam de menina nova e tal, mas já é uma coisa mais aceita pela sociedade, que já pega a faixa de 17, 18 anos, já a maioridade. Mas visando o assunto das crianças, é uma parafilia, tem que ser tratada isso aí.
Não adianta, não, mas ele vai mudar, não adianta. Isso aí já está incrustado na pessoa. E muitas vezes a criança acaba aceitando isso aí, Cleito, por incrível que pareça, porque a maior parte dos abusadores é da família. A maior parte das pessoas que estão abusando dessas crianças fazem parte da família. Isso, porque geralmente isso é o quê? Você está de olho no vizinho. O cara está olhando minha filha, eu vou cuidar e tal, aquela coisa toda. Mas muitas vezes acontece do âmbito da família. A mulher separada que às vezes vem a conhecer uma outra pessoa, esperando a viver aquele momento dela, constituir uma outra família. Acontece muito dessa outra pessoa vir abusar da criança, principalmente se for menina, mas meninos também sofrem abuso. Já teve algum, rapidamente, Sandro, só uma pergunta, uma questão minha. Já houve caso, porque muitas das vezes nós vemos sendo noticiado de homens abusando sexualmente de crianças, de ambos os sexos, tanto meninas e meninos. Já houve caso de qual você foi atender enquanto investigador também, conseguiu visualizar em que uma mulher estava abusando de uma criança de ambos os sexos? Já aconteceu isso sim, entendeu? Já aconteceu. Era uma prima, no caso era uma prima, que abusava, uma prima já com seus 20, 22 anos, abusava da menininha. Ele estava 8, 9 anos, já estava indo para 10 anos. Uhum. Já tinha uns 2 anos de abuso, isso aí. E a menininha aceitava, porque gostava, é parente, a prima tratava bem e tal, mas aconteceu isso aí. Foi muito triste, a família sofreu um abalo muito grande e essa pessoa precisou ser tratada, entendeu? Bom, na minha opinião, devia ter sido levado na justiça, mas aí a questão familiar, aquela coisa toda, não resolveu se resolver por ali mesmo. Teve algum caso? Mas antes que gere alguma polêmica, uma mulher abusando de uma menina ou do menino ou de uma menina, não quer dizer que ela tenha outro gênero, seja sapatão, não tem nada a ver essa coisa com outra. Sim. Isso independe de gênero, entendeu? É uma coisa bastante interessante, Sandro, que eu ia fazer outra pergunta para você nesse sentido. Muitas das vezes esses abusadores, se assim eu posso dizer, eles não têm essa questão de sexualidade, que as pessoas sempre tratam, poxa, ele é um abusador, então ele deve ser homossexual, nada contra. Eles não procuram qual seja o sexo das crianças, se sejam homens ou se sejam mulheres, né? Não. Tudo nessa área, Cleito, tem que ter uma comprovação científica. Então, não existe comprovação científica, porque o cara é homossexual, ele vai abusar de uma criança ou de um... Isso não tem nada a ver. Não existe. Não tem nada a ligação. Do mesmo jeito que pode acontecer um homossexual abusar do menino, um homem hétero pode abusar do menino. Uhum. Isso é uma coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, é até ridículo vincular isso aí, porque não tem comprovação científica que muitas com pessoas, isso. Eu estou dizendo que muitas pessoas vinculam uma coisa com a outra, né? Colocando-se sempre que, é um homossexual ou do sexo oposto, e não existe, então, isso. Então... isso aí já entra um pouquinho de preconceito. A gente vincular e, como se diz, colocar um estigma na pessoa por causa da opção dela. Isso aí é um erro muito grande, não tem nada a ver. É a mesma coisa você falar que, às vezes, uma correlação um pouco diferente, mas vai falar que o pedófilo ele foi vítima. Uhum. Não, nem todo pedófilo foi vítima de abuso. Não, claro que não. Tem muita gente que foi abusado quando era na sua fase infantil, que se tornou defensores da causa e luta contra a pedofilia. E não é pedófilo. Sim. E tem muito pedófilo que não chega a abusar. Ele retrai isso, vive até a velhice, ele tem aquela atração, ele se vira nos 30, como se diz, e não chega de cometer o abuso, o ato. Como eu acho também que há pedófilos ou pessoas que fazem isso que nunca foram abusados sexualmente também, né? Isso aí é o que mais tem, entendeu? Isso é um vínculo, talvez, que eles criaram, mas não tem nada a ver também, não. Entendeu? Ele é pedófilo, mas é porque ele sofreu abuso, não. Não é isso, não. Ele pode ter sofrido abuso? Pode, mas também não pode. Ele pode ter desenvolvido isso aí depois de uma certa idade de adulto, que ele descobriu essa parafilia, que ele sente essa atração, ele sente nutre um sentimento, uma atração sexual para uma criança na fase de infantil, né? Vamos tratar de outro assunto. Vamos falar aqui na questão, já houve
no momento em que você estava fazendo o seu trabalho, realizando o seu trabalho quanto perito, que se deparou com uma situação, um caso do qual você ficou chocado? Acontece muito isso aí. Porque desde que envolva crianças, pelo menos comigo, uma coisa que apesar de a gente ter que ser imparcial em tudo que nós fazemos, nesse sentido, choca. Realmente choca. Mas pela situação dela não conseguir reagir, dela não ter discernimento do que está acontecendo ainda. Então, já me chocou, sim. Teve alguns casos que sim. Qual que foi esse caso que mais te chocou? Sem citar nomes, é claro, sem citar nomes, um caso assim que você, poxa, Cleiton, uma criança novíssima, ou uma menina, uma pessoa que era bem próxima, nossa, esse caso aqui foi um caso surpreendente, que me chocou demais. Assim, geralmente a pedofilia não é muita coisa um diferente do outro, entendeu? O que me dói mais é quando eu vejo o genitor. O próprio pai. O pai. E como já teve situações de o próprio pai estar abusando da filha, isso abuso de 6 anos consecutivos. Então, isso acaba chocando bastante. E você muitas vezes vê, para ela já estar entrando na fase da pré-adolescência, ou já é adolescente, ela ainda nutre aquele respeito, aquele amor paternal. Então, às vezes, isso mexe com a gente. Isso de abuso, né? No caso do abuso. Estupro já é uma outra história, né? Uhum. Aí já mexe mesmo, aí não tem como. Mas o abuso tem essa característica, acaba mexendo muito comigo quando eu fico sabendo que às vezes o pai biológico está abusando da criança e coisa assim. E muitas vezes a coação até em cima da mãe. Incrível que pareça, a mãe desconfia, mas às vezes engole seco, porque o cara é violento com ela. E às vezes com a criança ele não é violento, mas com a mãe é. Então, são N fatores que, às vezes, a gente não tem nem tempo de citar isso num programa. Muitos fatores que influem todo esse aumento que está havendo da pedofilia. Como que o amigo telespectador, a amiga telespectadora também, pode analisar aí se caso o seu filho ou alguém que seja próximo, um sobrinho, um enteado, alguém que esteja próximo, esteja sofrendo de abuso sexual? Olha, primeira coisa que eu falo para as famílias, tenha comunicação com seu filho e sua filha. Comunicação mesmo, daquela comunicação sincera, daquela comunicação que você tenha liberdade de conversar com a tua filha, com o teu filho, dos mais diversos assuntos, que ela não tenha medo de expor a vida virtual dela para você. Porque são através desse canal e dessas falhas que o pedófilo entra. Se você não dá atenção, o pedófilo dá. Se você não passa muito tempo, o pedófilo vai passar a rodear o teu filho, sim. Se você não liga para a rede social, que hoje em dia é a grande influenciadora dos abusos, sempre vai ter uma meia dúzia, 10, 100 atrás do seu filho e sua filha. Então, tenha uma boa comunicação, repare os traços comportamentais do seu filho e sua filha. Se você achar que ele teve alguma mudança de comportamento, procure um psicólogo. Principalmente um psicólogo, que eu tenho certeza que esse profissional vai orientar você de modo que você consiga sobressair ou descobrir o que está acontecendo e poderá ajudar até teu filho, antes que aconteça alguma coisa pior, entendeu? Antes que me chamem para descobrir que realmente está acontecendo. A Evelyn fez uma pergunta bastante interessante aqui, Sandro. O abusador, esse pedófilo, ele demora muito tempo para que ele comece a abusar dessa criança ou já de imediato, quando ele conhece e ele se aprecia pela criança, ele já começa os abusos? Muito boa pergunta, Evelyn, muito boa. Não tem prazo. Para um pedófilo, se a sua menina, a sua filha tem 8 anos, para ele esperar 1 ano, 2 anos, para ele é lucro. Ele vai estar com 10. Ainda vai estar na idade que ele sinta atração por ela. Posso contar rapidinho um caso? Pode sim, pode sim. Teve um caso que o pedófilo, eu cheguei de conversar com ele em Campo Grande, foi em Campo Grande isso aí. Ele durou 2 anos para aproximação. 2 anos? Da menina. Ele viu a menina, achou bonitinha, sentiu aquela atração sexual
Mas não tinha nem afinidade nenhuma com a família, não tinha. Ele viu, ele passava sempre ali para tomar a cervejinha dele e via aquela menina ali. Ele durou 2 anos, fez amizade com o pai, passou a jogar bola com o pai, passou a tomar cerveja com o pai, começou a frequentar a casa da pessoa, até conseguir o intento. Então, muitas vezes, é nesse ponto que eu bato, que é uma doença, tem que ser tratado? Tem. Tem que ser tratado? Tem, Cleito. Mas tem que ser recluso, preso. Meu Deus do Porque céu. uma pessoa que é capaz de ele passar todo esse tempo bolando uma ideia, ou seja, ele é calculista. Ele é frio. Sim. Entendeu? E é que conseguiu o intento. Eu fico fula, Santos, sabe por quê? Fula no bom sentido, amigo telespectador, porque eu sou pai também de uma menina que tem 8 anos de idade, lindíssima, está passando alguns dias comigo, que ela reside em Goiânia, e agora nesse final do ano ela veio passar com o papaizão dela aqui. Rapaz, eu fico assim, mordidaço, Sandrão, porque eu penso muitas das vezes um pai de família, aquele que trabalha muito para levar o sustento, né, para criar os seus filhos e ver que uma pessoa, muitas das vezes, como você disse, que está próximo, que está dentro da casa, juntamente com a família, abuse sexualmente da sua filha. Isso traz, eu tenho certeza absoluta, uma revolta tremenda para um pai de família, aquele cidadão de bem e para a mãe de família também, né? Acredito o seguinte, tudo tem sua fase. O ser humano é isso, são fases de desenvolvimento. A criança vai aprender o que? Isso vai. Sim. Lá na frente ela vai ter as relações? Vai. Mas você antecipar de modo que ela ainda não entende o que está acontecendo, você enganar, você antecipar toda aquela fase que talvez era para viver daqui 6 anos, 8 anos, isso causa um problema, um trauma muito grande na criança, entendeu? E depois de que descoberto, isso acaba afetando até a família. Sim. Eu já vi casos de separações. O pai falou, pô, mas o trabalho você não cuidou? Entendeu? E muitas vezes gera até violência também contra a mulher. Sim. Porque o cara não aceita. Fala, pô, eu estou trabalhando, você está aí, o negócio acontecendo. E infelizmente leva isso daí. A culpa não é nem nele nem nela, no momento de ira. E ela nunca vai imaginar. E a criança muitas vezes ela se cala. Entendeu? E o surpreendente é que muitas vezes ela começa a nutrir um afeto pelo abusador. Meu Deus. Quando o abusador é violento, quando ele machuca, como fazia antigamente o antigo tarado, né? O estuprador, isso deixa sequela, deixa traumas. Mas quando o cara é da família, ou nem que não seja da família, ele é calculista. Ele vai chegar de modo carinhoso, ele vai assediar a tua filha ou teu filho de uma maneira que com o tempo ela vai acabar desenvolvendo um afeto por esse abusador. Principalmente se for da família. Tem casos que o cara é fora da família? Tem, como esse que demorou muito tempo. Eu já chamava ele de tio, mas não era da família. Principalmente da família, porque tem aquela intimidade, tem aquele carinho, ela vai aceitando aquilo e muitas vezes ela passa a nutrir afeto por essa pessoa. Meu Deus do céu. Sandro, a produção está me falando ali que o tempo já está estouradaço. Eu gostaria que você passasse um telefone de contato para que os amigos telespectadores que estejam nos acompanhando aí tenham alguma dúvida ou tenha algo para tirar uma dúvida ou algo desse tipo, possa entrar em contato com você, as redes sociais também e repito o número, porque o povo vai ligar, eu tenho certeza absoluta com a quantidade de mensagem ali, moço. Para você que tenha dúvidas, queira saber mais, ou até mesmo contratar uma palestra comigo, o número é 065-993-16-5592. 065-993-16-5592. Sandro César Roberto. A gente vai levar de maneira descontraída, porque é um tema pesado, para que as pessoas tenham conhecimento desse fato que, infelizmente, está assolando as nossas famílias aqui, não só do Estado, do país inteiro. Então, a página do Facebook é Olhar Pericial, tracinho 2021. Olhar Pericial, tracinho 2021. Isso. Tem o blog também, que é mais de notícia, olharpericialblogspot.com, entendeu? Mas para você não tenha, não. Pode mandar mensagem no WhatsApp, eu recebo no WhatsApp, a gente troca uma ideia, a gente conversa. Se você quer levar para os familiares isso aí, a gente dá um jeito, entendeu? Mas o importante é que nós conseguimos propagar esse conhecimento, porque com conhecimento é a única maneira que a gente vai conseguir resolver isso daí. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, Sandro. Muito obrigado por estar aqui
participando do programa ao vivo e interagindo com a nossa população, mostrando, trazendo um pouco de conhecimento para os pais e mães de famílias que nos acompanham. Obrigado.